Olá a todos, bom dia. Dando sequência aos nossos vídeos, hoje eu vou falar sobre a importância da idade do lodo no dimensionamento e operação de sistemas de lodos ativados. Normalmente, quando nós dimensionamos um sistema de lodos ativados, a primeira coisa que vem à nossa cabeça como parâmetro de dimensionamento é a idade do lodo. Nesse vídeo eu vou mostrar por que a idade do lodo ela é tão importante. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos discutir um pouco uma condição típica, que é uma condição de projeto de sistema de lodos ativados, ou seja, quando eu fixo a idade do lodo para que eu possa projetar um sistema, tendo em vista objetivos específicos, e nós vamos comentar mais adiante as questões operacionais, ou seja, por que a idade do lodo acaba se tornando um parâmetro operacional. Toda a nossa abordagem eu vou procurar fazer abordando do ponto de vista matemático, justificando por que a idade do lodo ela é importante do ponto de vista matemático, mas sempre tendo em vista os objetivos específicos que nós temos no tratamento de águas residuárias, remoção de carga orgânica, nitrificação e assim por diante. A abordagem ela é matemática, mas ela vai ser apoiada num exemplo extremamente prático, ou seja, qual que é a idade do lodo que eu devo definir quando, por exemplo, eu quero um sistema nitrificando, quando eu quero a ocorrência da nitrificação. Por que a idade do lodo ela é importante? Então, nós vamos fazer os nossos comentários, fazendo uma abordagem matemática, mas, logicamente, trazendo exemplos do dia a dia, de tal modo que nós consigamos compreender por que é um parâmetro tão relevante para projeto e por que é um parâmetro tão relevante para a operação do sistema. Lembrando, como é que funciona um sistema de lodos ativados? Nós temos um tanque de aeração, nós temos um decantador secundário, nós temos uma vazão afluente com uma certa concentração de um substrato qualquer, DBO, DQO, nitrogênio amoniacal, seja lá o que for. Nós temos a produção de sólidos dentro desse sistema. Esses sólidos, mais a fase líquida, são encaminhados para o decantador secundário. Os sólidos são separados, eu tenho uma etapa de clarificação. Retorno esses sólidos para o tanque de aeração novamente e o efluente clarificado é encaminhado para as etapas posteriores de tratamento. Todos os sistemas de lodos ativados têm que ter necessariamente uma purga, algum ponto onde eu consiga retirar os sólidos do sistema. Eu indiquei aqui como sendo uma vazão QW e uma concentração de sólidos X, que é a concentração de sólidos dentro do tanque de aeração. Por que eu preciso desta purga? Porque se eu tenho matéria orgânica, se eu tenho substrato, quem é que vai consumir esse substrato? Micro-organismos. Eles vão utilizar para fins de obtenção de energia e vão utilizá-los para síntese celular. Ou seja, esta energia acumulada nos micro-organismos, mais uma fonte de carbono ou um substrato qualquer, necessariamente vai ter como consequência a síntese celular, o crescimento celular. Então, o que acontece? Se eu tenho um sistema, imaginando agora um sistema em batelada, para ficar mais fácil o entendimento, eu tenho um sistema com uma certa quantidade de substrato e uma certa quantidade de micro-organismos na data zero, o que vai acontecer? Esses micro-organismos, a tendência deverá ser eles utilizarem esse substrato para fins de obtenção de energia. A concentração do substrato vai diminuir ao longo do tempo e a concentração de micro-organismos vai aumentar ao longo do tempo. E assim sucessivamente, até chegar a um determinado momento onde eu tenho uma concentração muito baixa de substrato e uma concentração de micro-organismos no sistema. Então, essa é a essência. Como eu tenho uma produção de micro-organismos, eu preciso necessariamente retirar essa produção de micro-organismos de excesso. Bom, como é que eu escrevo isso matematicamente? Nós temos dois processos que normalmente nós utilizamos para descrever a cinética de crescimento microbiológico quando está submetido à condição, à presença de um certo substrato. Eu tenho um primeiro termo, eu vou escrever essa taxa de variação de micro-organismos como sendo um dxdt. Eu tenho um primeiro termo que está associado ao crescimento da massa celular, ao crescimento da biomassa. Eu vou chamar desse primeiro termo de um dxdt índice G. Só que nós temos, ao mesmo tempo, uma diminuição da concentração dessa biomassa devido a processos de respiração endógena. O que nós queremos no processo de lodos ativados? Trabalharmos com uma concentração de substrato relativamente pequena no tanque de aeração.
Por quê? Porque isso indica uma remoção efetiva de compostos orgânicos, de matéria orgânica. Então a nossa concentração de substrato vai ser pequena. E o que vai acontecer? Vai ter uma condição de estresse onde vai faltar substrato. E aí qual vai ser a tendência? Os micro-organismos, eles vão ter a tendência de se utilizarem eles próprios como fonte de substrato. Ou seja, um fenômeno, um processo de autofagia, auto, intra e externa. Ou seja, a tendência vai ser eles utilizar a matéria orgânica celular para fins de obtenção de energia e para fins de obtenção de carbono. Você vai ter uma redução, nós chamamos de respiração endógena. Como é que eu escrevo ambos os termos? Eu posso escrever o crescimento de micro-organismos como sendo um dx dt igual a um μ vezes x. μ é uma taxa, ou melhor, um coeficiente de crescimento celular, que eu vou chamar de μ. E μ multiplicado pela concentração de micro-organismos, ou seja, uma reação de primeira ordem, vai me permitir calcular esse dx dt associado ao termo de crescimento. Por sua vez, eu tenho a respiração endógena, que eu vou utilizar uma cinética também de primeira ordem, onde eu vou escrever um KD, um parâmetro, um K índice D, um coeficiente de respiração endógena, vezes X, a concentração de micro-organismos. Se eu somar ambos os termos, eu vou ter uma taxa de crescimento líquida que vai ser igual a um μ vezes X, correspondente ao crescimento celular, menos um KD vezes X, associado à respiração endógena. Desta forma, eu consigo matematicamente descrever a taxa de variação de micro-organismos em função do tempo. E eu preciso disso para poder fazer o meu balanço de massa num sistema biológico. Eu vou, por hora, fazer o seguinte, para deixar muito claro esse nosso conceito, porque nós vamos abordar posteriormente. Esse μ e esse K índice D são parâmetros cinéticos, mas eles dependem do micro-organismo e dependem do substrato. Então, por hora, toda a nossa abordagem vai ser feita admitindo que nós estejamos fazendo um balanço de massa para um micro-organismo específico e para o substrato específico. Desta forma. Ou seja, imagine que eu tenho um bicho exclusivo e ele consumindo um substrato exclusivo. Desta forma. Então significa, eu vou ter um μ e um K índice D específico para esse conjunto de micro-organismo e substrato. Então agora, nós vamos fazer esse balanço de massa para um volume de controle. Vamos pegar um volume de controle que englobe o tanque de aeração, que englobe o decantador secundário e vamos fazer um balanço de massa para os micro-organismos. O que eu vou escrever? Eu vou escrever que o meu dx dt, a minha variação de micro-organismos para esse volume de controle, tem que ser igual necessariamente a uma certa taxa de micro-organismos que entra no sistema devido à vazão afluente, ou seja, um Q vezes um x0 dividido por um volume, menos todos os termos que estão associados à saída. Onde eu tenho saída? Por meio do meu QWX. Então eu tenho aqui um QWX dividido pelo volume, menos, porque saída do volume de controle, e aqui um menos um Q vezes um X índice E dividido pelo volume. É a saída na vazão efluente. E aqui um termo mais ou menos dx dt associado aos termos associados a crescimento, respiração endógena, e assim por diante. Vamos avançando. Eu não tenho micro-organismos ativos na vazão afluente. Esse termo é zero. Eu não tenho bichos na minha vazão afluente, significativa. Então, esse termo é igual a zero. Se o meu sistema estiver trabalhando também de forma adequada, e o meu decantador secundário trabalhando de forma adequada, a minha concentração de micro-organismos presentes na vazão efluente também é igual a zero. Ou seja, o meu x índice E é desprezível, aproximadamente igual a zero. Simplificando essa expressão, nós podemos escrever que dx dt vai ser igual a menos QWX dividido por V, mais o meu dx dt associado a crescimento, menos respiração endógena. Vamos substituir os termos. E aí nós ficamos com dx dt igual a um menos QWX dividido por V, mais μ vezes x, menos KD vezes x. Vamos continuando, vamos trabalhar melhor essa expressão. Vamos dividir esse dx dt por x. Vamos dividir tudo por x, a concentração de micro-organismos. Então aqui vai aparecer um x, aqui vai aparecer um x, vai sumir, aqui vai aparecer um x e vai sumir.
Então eu vou poder dizer que 1 sobre x, que multiplica dx dt, é igual a menos QW vezes x, dividido por V vezes x, mais mi menos KD. Olha só, esta grandeza, V vezes x, dividido por QW vezes x, é o que nós chamamos, é o que nós definimos por idade do lodo. O que na verdade é o parâmetro idade do lodo? O que nós entendemos como sendo a idade do lodo? É o tempo médio de permanência dos micro-organismos dentro do meu sistema, dentro do tanque de aeração. Se não vejamos, o que é V vezes X? V é o volume do tanque de aeração. X é a concentração de micro-organismos. Se eu multiplicar V por X, eu tenho uma massa de micro-organismos que eu tenho dentro do sistema. Massa total. Bom, o que é QW vezes X? QW é uma vazão. X é uma concentração de sólidos. Isso aqui é uma taxa de retirada de sólidos do sistema por dia. Quando eu multiplico vazão por concentração de sólidos, isso aqui é alguma coisa em quilos por dia. Mas quilos de quem? Quilos de micro-organismos que eu estou retirando do sistema por dia. Quilos por dia. Ora, quilos no meu numerador, dividido por quilos por dia no denominador, isso aqui é dias. Isso aqui é um tempo médio de permanência dos meus micro-organismos dentro do tanque de aeração. Isso é que nós chamamos de idade do lodo. É a definição de idade do lodo. Mas por que a idade do lodo ela é tão importante? Então vamos substituir aqui. Então 1 sobre x dx dt vai ser igual a 1 dividido por θc. Isso aqui é a idade do lodo. Mais mi menos kd. Por que a idade do lodo, então, ela é tão importante? O que vai acontecer? Vamos analisar esta expressão. Eu escrevi o meu balanço de massa e eu escrevi esta expressão. Agora vamos analisar o que acontece com esta expressão. Vamos lá. O que significa este termo 1 sobre x dx dt ser maior que zero? Bom, x, em tese, é um número positivo. O que acontece com dx dt positivo? Quando o meu dx dt é positivo, significa que a concentração de micro-organismos está aumentando ao longo do tempo. Significa x, a tendência de x, é aumentar ao longo do tempo. Isso que significa dx dt ser maior que zero. Ou seja, a concentração de x está aumentando. A concentração daquele micro-organismo em particular, ele está aumentando em função do tempo. Isso é o que significa 1 sobre x dx dt ser maior do que zero. Bom, o que significa 1 sobre x dx dt ser menor do que zero? Ora, isso significa que x vai estar diminuindo ao longo do tempo. Digamos que eu tenho um determinado micro-organismo com uma certa concentração. Se 1 sobre x dx dt for menor que zero, a tendência ao longo do tempo é que x vai diminuindo ao longo do tempo. X vai diminuir ao longo do tempo. E o que significa 1 sobre x dx dt ser igual a zero? Significa que x não varia no tempo, x é constante. Ou aproximadamente constante. Ou seja, o sistema opera numa condição de estabilidade. Bom, então, um breve resumo. O que acontece com dx dt positivo? Qual é o efeito no sistema? Aumento de x. É positivo. Dependendo do objetivo, ele é positivo porque vai ter um acúmulo de micro-organismos no sistema. O que significa dx dt ser negativo? Significa, ou seja, um valor negativo, significa que eu vou ter uma perda de micro-organismos em função do tempo. O que significa dx dt ser igual a zero? Estabilidade do processo. Ou seja, x é mais ou menos aproximadamente constante. Mas veja que esta grandeza, 1 sobre x dx dt, que é igual a 1 sobre θc menos 1 sobre θc mais mi menos kd, esta grandeza, o meu dx dt, depende da idade do lodo, depende do mi e depende do K índice D. Vamos fazer uma conta? Eu vou pegar um valor de mi igual a 0,4 dia menos 1. Vou pegar um valor de um coeficiente de respiração endógena igual a 0,15 dia menos 1. E vou calcular esta grandeza, eu vou calcular 1 sobre x dx dt em função da idade do lodo.
Eu vou colocar a idade do lodo no eixo dos x. E para cada valor de idade do lodo, uma vez que mi é constante e k índice d é constante, eu vou calcular 1 sobre x dx dt. Vou colocar no eixo dos y. Olha o que acontece. Para valores de idade do lodo inferiores a 4 dias, este número dx dt é negativo. Para valor de idade do lodo igual a 4 dias, dx dt é igual a zero. E para valores de idade do lodo superior a 4 dias, este termo é positivo. Então, olha que interessante. Aqui eu tenho dx dt negativo. Ora, se eu, por exemplo, opero um sistema, vamos dizer que eu tenho um micro-organismo associado a um determinado substrato com esses valores de mi e k índice d. Se eu operar com um valor de idade do lodo inferior a 4 dias, x vai estar diminuído no sistema. Se eu operar com idade do lodo superior a 4 dias, eu vou ter um dx dt positivo. A concentração de x vai estar aumentando ao longo do tempo. E o que significa isso? Significa que eu tenho valores positivos para a idade do lodo maior do que 4 dias, valores negativos para a idade do lodo igual ou menor a 4 dias. E aí, por que o 4 dias? Isso tem uma razão de ser. Ora, 1 sobre x dx dt é igual a 1 sobre θc menos mais mi menos kd. Se eu faço 1 sobre x dx dt é igual a zero, eu posso escrever esta expressão, ou seja, 1 sobre θc menos 1 sobre θc mais mi menos kd é igual a zero. Bom, eu conheço o valor do mi, conheço o valor do kd. Vamos isolar esses termos. 1 sobre θc vai ser igual a mi menos kd. Isola θc. Se você isola θc, isso aqui é igual a 1 sobre mi menos kd. Ou seja, é uma idade do lodo mínima onde eu consigo a estabilidade de x no sistema. Faz a conta. Coloca, deixa eu voltar aqui. Coloca, por exemplo, o mi que eu tenho, 0,4 dias. Coloca um KD 0,15. Se você fizer essa conta, você vai ter um θ mínimo igual a 4 dias. Então, isso justifica esses 4 dias aqui, esse 4. Por que 4 faz com que dx dt seja igual a zero? Por conta da igualdade dessa expressão. Ora, então, quando eu vou dimensionar um sistema, quando eu dimensiono um sistema de lodos ativados, o que eu quero é ter uma idade do lodo de projeto que necessariamente tenha que ser maior do que a idade do lodo mínima, uma chamada idade do lodo mínima crítica. Ela tem que ser maior. Então, normalmente, o que nós fazemos? A nossa idade de lodo de projeto é igual a esse θc mínimo vezes um fator de segurança, que normalmente pode variar de 1,5 a 2. Aí depende do projetista. É muito comum a gente utilizar um fator de segurança igual a 1,5 para projeto. Por isso que a idade do lodo ela é tão importante para a gente, porque ela vai definir uma condição de projeto no qual eu garanta a ocorrência de um determinado objetivo específico. Isso para projeto. Mas a idade do lodo eu consigo variar na operação. Então, na operação, eu consigo fazer a seleção de determinados micro-organismos que sejam preponderantes ou não no sistema. Isso é importantíssimo, por exemplo, no controle de bucking filamentoso, onde muitas vezes eu quero evitar o aparecimento de determinados micro-organismos e, para isso, ou eu os lavo, retiro do sistema, ou eu favoreço o crescimento de outros. Bom, mas por que isso é tão difícil? Então, aí nós entramos em outras questões. Lembra que nós fizemos um comentário e nós falamos que esse Mi e esse K índice D está associado a um micro-organismo e um substrato. Ou seja, esse parâmetro, taxa de crescimento, o Mi e o KD, depende do micro-organismo, depende do substrato e depende de fatores ambientais. Depende da temperatura, depende do pH, depende da existência de nutrientes e depende de, eventualmente, de compostos que possam inibir um determinado processo. Por exemplo, a nitrificação é extremamente sensível com relação à presença de determinados metais pesados, a presença,
por exemplo, de compostos orgânicos refratários. Existe uma enorme variedade de compostos orgânicos e inorgânicos que tendem a inibir o processo de nitrificação. Então, esses valores, esse par de valores, os meus parâmetros cinéticos, dependem do micro-organismo, do substrato, fatores ambientais, que no caso comentamos, pH, temperatura, nutrientes e etc. Se, por exemplo, eu tenho um micro-organismo e eu tenho esse substrato, eu tenho um valor, uma taxa de Mi e um KD. Aí muda o substrato. Ao invés da cereja, mudo para abacaxi. A minha taxa de crescimento vai ser diferente. Agora faz o seguinte, muda o bicho, muda o micro-organismo. Posso utilizar o abacaxi como substrato? Muda o bichinho, o substrato. Vai mudar a taxa de crescimento. Então, o que acontece? Dependendo do meu objetivo, por exemplo, remoção de carga orgânica, onde nós trabalhamos com um substrato. Que substrato? DBO, DQO, COT. Ele é realizado por quem? Por micro-organismos heterotróficos, aeróbios. Por exemplo, eu posso querer a ocorrência do processo de nitrificação. Eu tenho um outro substrato, nitrogênio amoniacal. Eu tenho outros micro-organismos, são micro-organismos autotróficos, aeróbios, são outros micro-organismos. Eu posso, por exemplo, querer o processo, a ocorrência do processo de desnitrificação, a redução de nitrato a N2. O substrato é diferente. E os micro-organismos são diferentes. Ou seja, dependendo do meu processo, cada processo tem parâmetros cinéticos específicos. Então, por exemplo, quando nós falamos em remoção de carga orgânica, os valores de Mi, os valores de coeficientes de respiração endógena e outros parâmetros são diferentes. Quando eu falo de remoção de carga orgânica, nós temos parâmetros cinéticos, que são uns. Quando nós falamos em nitrificação, nós temos outros parâmetros cinéticos. Eles são diferentes, porque depende do substrato, depende do micro-organismo. Por exemplo, quando nós falamos em desnitrificação, nós temos outros parâmetros cinéticos. São totalmente diferentes. Variam, depende. Se eu tenho desnitrificação pré-anóxica, desnitrificação pós-anóxica, são diferentes e depende do substrato. Processos anaeróbios têm outros parâmetros cinéticos e todos eles variam em função da temperatura, que é um parâmetro extremamente relevante para a gente. Bom, mas vamos lá. E como é que nós, na verdade, utilizamos isso no projeto dos nossos sistemas? Pois bem, então o que é que nós vimos? Que a taxa de crescimento biológico depende do micro-organismo, depende do substrato, é função da temperatura, depende das condições ambientais do meio, pH, compostos inibitórios e etc. Ou seja, para que eu possa utilizar o conceito de idade do lodo, e é lógico, quando eu dimensiono um sistema de lodos ativados, eu preciso desses parâmetros cinéticos para que eu possa fazer o dimensionamento do meu sistema. Então nós temos que utilizar os parâmetros que são adequados. O que nós vamos fazer? Nós vimos que os nossos parâmetros, o valor do Mi, varia em função de algumas variáveis ambientais. Bom, o que na verdade nós temos é uma taxa que nós chamamos de taxa máxima de crescimento. É um Mi máximo. Só que a minha taxa de crescimento real, ela depende do substrato. Por que ela depende do substrato? Porque essa taxa ela tende a ser máxima quando a concentração de substrato é máxima. E ela diminui com a diminuição da concentração de substrato no sistema. Isso é regido pela cinética de Monod, onde nós escrevemos que o Mi é igual a um certo Mi máximo, vezes S, que é a concentração de substrato, Ks mais S. Esse Ks é um coeficiente de meia saturação, uma constante de meia saturação. Por exemplo, vou colocar num gráfico o Mi no eixo dos Y, o substrato no eixo dos X, para um valor de Mi máximo igual a 6 e um Ks igual a 20, olha o que acontece. Quando a concentração de substrato é máxima, o Mi tende a Mi máximo. Mas acontece que num tanque de aeração, eu não quero trabalhar com uma concentração de substrato alta. Normalmente ela é baixa. Então o substrato, ele acaba, de uma certa forma, limitando a taxa de crescimento. Então, normalmente, o Mi ele pode ser
sofrer uma restrição devido à concentração do substrato. Como é que nós escrevemos isso? Mi é igual a Mi máximo vezes S, Ks mais S. Mas não é apenas o substrato que pode inibir a taxa de crescimento, ou o meu coeficiente de crescimento. O oxigênio dissolvido também pode. E aí eu posso escrever, vou colocar um segundo fator de restrição, como sendo, escrevendo da mesma forma como a cinética de Monod, um OD é o parâmetro, o oxigênio dissolvido, dividido por um KOD mais OD, que tem a mesma forma do S do Ks mais S. Ele também é um fator inibidor. Quando o OD é máximo, é alto, esse valor tende a 1. Se existir uma certa restrição com relação ao oxigênio dissolvido, ele vai diminuir. Eu posso fazer isso para outras grandezas. Eu tenho que corrigir a minha taxa de crescimento em função da temperatura, utilizando a lei de Arrhenius. Eu tenho que corrigir em função da temperatura. Isso é importantíssimo para a gente. Eu posso, por exemplo, levar em consideração outras variáveis relevantes. O pH, por exemplo. O pH não é tão importante para a remoção de carga orgânica, mas extremamente importante para a nitrificação. Então, o pH influencia em muito a ocorrência do processo de nitrificação. Eu posso utilizar, posso empregar um fator de correção que me leve em conta as condições ambientais, e uma das mais relevantes é o pH, por exemplo. Bom, então, o que a gente pode fazer? A gente pode escrever o nosso Mi como sendo função de um Mi máximo e em função de uma série de coeficientes de correção. Substrato, OD, temperatura, pH. Por facilidade, o que nós podemos fazer? A gente pode escrever esse Mi máximo, eu vou deixar o substrato aqui, mas eu vou pegar todas as variáveis, vou pegar toda essa grandeza aqui, e eu posso calcular eu posso definir um Mi máximo corrigido. Corrigido em função do OD, temperatura, pH. O que é esse Mi máximo corrigido? Esse Mi máximo corrigido é o Mi máximo que vai multiplicar por esse fator de correção do OD, temperatura, do pH, e vou colocar esse Mi máximo corrigido aqui. E por que eu posso fazer isso? Porque a gente pode fazer um balanço de massa de micro-organismos no meu sistema de lodos ativados, e eu posso calcular a concentração de substrato em função da idade do lodo e desse Mi máximo corrigido. Nós mostramos isso num conjunto de vídeos anteriores, onde nós mostramos como que é possível calcular a produção de lodo em sistemas biológicos. E lá nós mostramos essa expressão. Eu vou pedir para vocês, depois, se vocês quiserem estudar melhor a demonstração dessa equação, vou pedir para vocês assistirem esses vídeos, e aí eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, vocês podem assistir posteriormente. Lá a gente mostra como que é possível calcularmos a concentração de substrato no tanque de aeração, função dos meus parâmetros cinéticos. E aqui aparece esse Mi máximo corrigido, com relação a todos os fatores ambientais, menos o substrato, porque o substrato vai ser isolado nessa expressão. Bom, o que nós vamos fazer? Vamos fazer um exemplo de cálculo. Aí nós vamos mostrar. Eu vou pegar, por exemplo, um sistema de lodos ativados convencional, aonde eu queira duplo objetivo, remoção de carga orgânica e nitrificação. Vou pegar alguns valores típicos. Eu quero, por exemplo, um valor de DBO no tanque de aeração de 20 mg por litro. Por exemplo, é um bom valor para efluente tratado, ou efluente final. Eu quero uma concentração de nitrogênio amoniacal no meu efluente de 5 mg por litro. Também é um bom valor. Normalmente as concentrações de nitrogênio amoniacal no afluente Aedes variam de 60 a 80 mg por litro. Eu quero uma boa nitrificação e eu quero uma concentração de nitrogênio amoniacal de 5 mg por litro no meu efluente final, por exemplo. Eu vou definir um valor de OD no tanque de aeração de igual a 2 mg por litro, que é um bom valor, uma temperatura igual a 18 graus Celsius, uma temperatura, digamos, no inverno, um pH igual a 6,5, e eu preciso adotar parâmetros cinéticos dos meus processos biológicos aeróbios. Eu preciso conhecer os meus parâmetros cinéticos. Por exemplo, eu vou adotar esses parâmetros cinéticos para remoção de carga orgânica. Uma taxa máxima de crescimento, um Mi máximo, um coeficiente máximo de crescimento igual a 2,5, constante de meia saturação por substrato 60, constante de meia saturação por OD 0,2 mg por litro, coeficiente de respiração endógena 0,05. Eu tenho os meus. Isso eu retiro da onde? Da literatura. Eu tenho nos meus bons livros
de tratamento de águas residuárias, Metcalfe-Net, Casim, depois eu vou comentar alguma coisa no final desse vídeo, eu tenho esses coeficientes cinéticos bem estabelecidos na literatura, obtidos em escala de laboratório, na prática, então esses coeficientes cinéticos eles são conhecidos. Bom, o que eu vou fazer? Preciso adotar os meus parâmetros cinéticos para nitrificação. Eu quero o meu efluente nitrificado. Então eu tenho que adotar os meus parâmetros cinéticos convenientes. Uma taxa, um coeficiente máximo de crescimento de micro-organismos, igual a 0,9. Os meus coeficientes de meia saturação para o substrato e para o OD. E o meu coeficiente de respiração endógena. E aqui eu vou fazer as minhas contas. E, logicamente, preciso também levar em consideração como que esses parâmetros variam com a temperatura. Eu preciso do meu parâmetro θ. Lembrando, a lei de Arrhenius me permite calcular a variação de coeficientes, velocidades de reação em função da temperatura. Mas eu preciso calcular essa grandeza θ. Normalmente ela é conhecida, então eu posso calcular. Preciso admitir que eles sejam conhecidos. Bom, vamos fazer uma conta. Então, qual é o meu primeiro passo? Vamos trabalhar com o objetivo principal, primeiro, número 1, remoção de carga orgânica. Então, o que eu vou escrever? Eu vou escrever a minha expressão do μ. O meu μ associado a heterotróficas vai ser o meu μ máximo associado a heterotróficas, o substrato S, KS mais S, ou seja, eu tenho uma limitação pelo substrato, um OD dividido por KOD mais OD, uma limitação devido ao oxigênio dissolvido, e aqui a temperatura, ele vai variar conforme a temperatura. Aqui eu consigo calcular o meu μ. Bom, vamos substituir valores. Qual que é o meu μ máximo? 2,5 dia menos 1. Eu tenho o meu S, que é 20 miligramas por litro, a minha constante de meia saturação 60 mais 20, 60, o S está aqui, o meu OD é 2, a minha constante de meia saturação é 0,2 mais 2, está aqui, o θ está aqui, temperatura 18 graus e 18 menos 20, porque normalmente esses coeficientes estão associados à temperatura de 20 graus Celsius, a minha temperatura é 18, então posso fazer a minha conta. Então veja que o meu μ calculado, admitindo todas essas restrições, vai ser igual a 0,4963, 0,4963 dia menos 1. Passo 2. Eu vou calcular o coeficiente de respiração endógena para heterotróficas. Lógico, temperatura. Vou calcular. Eu tenho o meu coeficiente de respiração endógena para 20 graus Celsius. É 0,05. Pego o θ, 18 menos 20, calculo o meu K, o meu coeficiente de respiração endógena, para 18 graus Celsius. Ele é igual a 0,0462 dia a menos 1. Eu tenho o μ e tenho o KD. O que eu faço agora? Calculo a minha idade do lodo mínima. O que é isso? 1 dividido por μ menos o KD, devidamente corrigidos. Se você fizer essa conta, 2,2 dias. Ou seja, a minha idade do lodo mínima é 2,2 dias. Projeto. Bom, eu vou admitir um fator de segurança, por exemplo, 1,5. Então, 2,2 vezes 1,5, 3,3 dias. O que significa isso? Eu preciso, portanto, de pelo menos 3,3 dias de idade do lodo para que eu possa dimensionar o meu sistema para remoção de carga orgânica. E, de fato, normalmente, quando nós projetamos lodos ativados convencional, a idade do lodo gira normalmente de 4 até 15 dias. A gente precisa de um valor mínimo de 2,2 dias, tudo bem, não há problema nenhum. Por isso que normalmente nós dimensionamos sistemas de lodos ativados apenas para remoção de carga orgânica, com idade do lodo igual ou superior a 4 dias. Nesse caso em particular, nós precisamos trabalhar com uma idade do lodo de 3,3 dias. 3,3 dias não é uma idade do lodo que tipicamente nós utilizamos no projeto de lodos ativados convencional. Normalmente nós utilizamos de 4 dias para cima. Então, tá tranquilo. Agora nós vamos para o cálculo 2. Mas eu quero nitrificar. Qual que é essa idade do lodo mínima para nitrificar? Então vamos utilizar os parâmetros, vamos exprimir o μ em função daquilo que nós conhecemos. Como é que nós vamos calcular o nosso μ associado a nitrificantes? É o μ máximo associado a nitrificantes, vezes N, dividido por 1 Kn mais N. Isso aqui é a limitação do substrato. A limitação do oxigênio dissolvido.
temperatura e pH. Por que pH é importante? Porque o pH é altamente relevante no processo de nitrificação, ele é altamente sensível. Então é interessante que as taxas de crescimento sejam corrigidas, sejam calculadas em função do pH do meio. Nós admitimos um pH igual a 6,5. Eu vou mostrar algumas expressões que me permitem calcular esta grandeza. Vamos em frente. Vamos calcular. Para não ficar muito comprido, eu vou calcular essa primeira parte aqui. O que é o Mi? Nitrificantes para 18 graus Celsius. É o meu Mi máximo, 0,9. Quanto é a concentração do substrato? Nitrogênio amoniacal, 5 mg por litro. Dividido por 0,5 mais 5. Isso aqui é a constante de meia saturação para o substrato. O OD, 2, dividido 0,5 mais 2. Está aqui. Temperatura, 1,072. 18 menos 20. Se você fizer essa conta, isso aqui vai ser 0,5696, dia menos 1, vezes esse fator associado, agora fator de correção associado ao pH. Vamos trabalhar agora com esta grandeza. Como é que eu posso calcular? Na literatura, a gente tem algumas expressões que permitem calcular essas variações, esses fatores de correção para os coeficientes de crescimento celular em função do pH. Para nitrificantes, eu peguei uma expressão que está apresentada no livro do Casim. Ele apresenta três expressões dependendo do pH. Para pH menor do que 7, eu tenho essa expressão, função do pH. pH menor, na verdade aqui é menor do que 7,5 até 7, né? Entre 7 e 7,2, segunda expressão. Para pH superior a 7,2, 7,2 até 9,5. O que acontece? Quando o pH é 7,2, esse fator é igual a 1. Normalmente, quando a gente quer nitrificar, o pH que normalmente é considerado ótimo, ele situa-se entre 7 a 7,5. 7,5. Nesse caso, essa expressão considera que o pH ótimo é 7,2. Então, ele tem um valor ótimo para 7,2, reduz quando o pH é menor e sofre uma ligeira redução também quando você sobe o pH. Bom, nós temos o nosso pH e vale quanto? 6,5. Então, nós temos que utilizar a equação que corresponde a pH 6,5. É essa expressão aqui. Se você substituir pH 6,5, esse fator de correção é 0,494. Então vamos lá. Então qual que é a nossa taxa de crescimento de nitrificantes? É o 0,5696 vezes 0,49. Vai dar uma taxa de crescimento igual a 0,2815 dia menos 1. Calculei o Mi. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos calcular o coeficiente de respiração endógena para nitrificantes. E ela é somente função da temperatura. Quanto que vale esse coeficiente de respiração endógena? 0,17. Eu tenho aqui o meu θ, 18 menos 20, e calculei o meu coeficiente de respiração endógena, 0,1606 dia a menos 1. Bom, tenho o Mi e tenho o KD. Na hora que você faz essa conta, você observa que essa idade do lodo mínima é 8,3 dias. Olha como ela é maior do que quando comparado com a idade do lodo mínimo requerida para remoção de carga orgânica. Lá eu precisava de 2,2 dias. Aqui eu preciso de 8,3 dias. Olha como a idade do lodo é maior. Então significa, para que eu possa projetar o meu sistema, eu tenho que necessariamente trabalhar com uma idade do lodo maior do que 8 dias, 8,3 dias. Se você adota um coeficiente de segurança, por exemplo, de 1,5, você tem que trabalhar com uma idade do lodo em torno de 12 dias, levando em consideração todas essas restrições. Ou seja, se eu quiser nitrificar de forma satisfatória, eu tenho que trabalhar com a idade do lodo superior a 12 dias. Ou seja, eu tenho em projeto 3,3 dias para remoção de carga orgânica e 12,4 dias para a ocorrência do processo de nitrificação. Ora, qual que é a consequência disso? Quando eu quero, e na verdade isso a gente observa na prática, quando a gente quer trabalhar com remoção de carga orgânica, a gente consegue trabalhar com a idade do lodo de 4 a 6 dias, sem grandes problemas. Quando a gente quer nitrificar, a gente tem que trabalhar com a idade do lodo maior. Normalmente, quando nós não temos nenhum tipo de processo inibitório, quando nós temos esgotos sanitários predominantemente domésticos,
sem recebimento de efluentes industriais que eventualmente possam causar algum tipo de dano ao processo biológico, lançamento de chorume no sistema de coleta e afastamento dos esgotos sanitários, ou a ET recebe chorume, que contém uma enorme quantidade de processos inibitórios. Ou seja, quando nós temos uma ET trabalhando com esgotos sanitários predominantemente domésticos, de fato, quando a gente trabalha com cuidado do lodo de 8, 7, 8 dias, a gente já observa um certo grau de nitrificação. E é verdade, especialmente porque nós estamos trabalhando com países, nós temos um país de clima tropical, clima quente, então a ocorrência de nitrificação, ela inclusive ela é facilitada. Ela é facilitada. Então quando a gente quer nitrificar, tem que aumentar a idade do lodo. E acaba gerando, ficando próximo dos 8, 9, 10 dias. E aí você consegue uma excelente nitrificação. Veja que nós impusemos uma concentração de nitrogênio amoniacal de 5 miligramas por litro. É relativamente baixa. Então a gente tem que trabalhar com uma idade do lodo relativamente alta. Por quê? Porque eu quero manter os meus micro-organismos nitrificantes dentro do sistema. Ora, quando eu opero com a idade do lodo menor do que, por exemplo, nós calculamos 8,3 dias, o que significa isso tecnicamente? Significa que se eu operar o meu sistema com uma idade do lodo menor do que 8,3 dias, aquele meu termo 1 sobre x dx dt vai ser negativo. Isso vai fazer com que o crescimento de micro-organismos, não vai ter crescimento, vai ter redução. Eles vão estar sendo retirados do sistema. E sendo retirados do sistema, a ocorrência da nitrificação não vai acontecer. Por isso que a idade do lodo ela é um parâmetro tão relevante. Ou seja, a idade do lodo, ela define, eu preciso utilizar a idade do lodo como um parâmetro de projeto e, consequentemente, de operação. Por que eu posso mudar a idade do lodo na operação? Porque eu mudo o QWX. É uma opção. Eu posso fazer o descarte de lodo a partir da linha de retorno. As ETs têm essa opção e é a melhor porque me diminui a vazão. Mas isso é um outro ponto que a gente pode comentar posteriormente. Se eu mudo a minha vazão, o QW, eu mudo a idade do lodo. Se eu aumento ou diminuo o QW, eu aumento ou diminuo a idade do lodo. Ou seja, a idade do lodo ela é um parâmetro de operação. Eu posso projetar, e normalmente o que nós fazemos, nós selecionamos uma idade do lodo de projeto, mas eu possibilito trabalhar com uns valores de idade do lodo maiores e menores. E isso eu permito que na operação eu mude a idade do lodo conforme o objetivo que eu tenha. Ou seja, na hora que eu ajusto a idade do lodo, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando ou reduzindo a concentração de micro-organismos dentro do tanque de aeração. Por isso que o parâmetro da idade do lodo ele é tão relevante. Ou seja, eu posso, um exemplo clássico, onde muitas vezes é muito comum, e por que isso é relevante? Olha só, por que surgem micro-organismos filamentosos no meu sistema? É um tipo de micro-organismo que se acaba se sobressaindo em algumas situações. Mas por que ele cresce em excesso em relação aos demais? O problema não é você ter o filamentoso, é que ele esteja em excesso em relação a outros micro-organismos que conferem uma estabilidade ao floco biológico. Ora, porque o substrato mudou, porque as condições ambientais mudaram e de alguma forma ele se sobressaiu. Então, na hora em que eu mudo a idade do lodo, eu posso selecionar maiores ou mais ou menos diferentes tipos de micro-organismos que eu queiram que se estabeleçam no sistema. Ou seja, por isso que é tão importante. O problema é que nós não sabemos como é que o Mi e o KD variam. Nós não sabemos. Por quê? Porque o nosso substrato clássico, ele na verdade não é um substrato homogêneo. Você tem carboidrato, proteína, você tem óleos e graxas, gorduras. Você tem uma enorme variedade de compostos presentes em águas residuárias, diferentes tipos de substrato que variam ao longo do tempo, que fazem com que esse parâmetro Mi e esse KD fiquem variando o tempo todo, porque depende do micro-organismo, depende do bicho, depende do substrato, depende das coisas ambientais. O Mi e o KD variam. E aí pode variar, eu posso ter um acréscimo maior ou menor de certos tipos de micro-organismos. E aí como é que muitas vezes a gente ajusta isso? Como é que a gente pode diminuir a incidência? É variando a idade do lodo. Ou seja, essa taxa de crescimento de micro-organismos varia em função do tempo.
porque depende do substrato e depende das condições ambientais. Ou seja, a gente tem que entender que todo o processo de tratamento, toda ETA, toda ET, eu preciso necessariamente operar o sistema. E operar o sistema significa você realizar uma série de análises e ensaios que verifiquem a estabilidade do teu processo. Então você tem que monitorar com relação à concentração do seu substrato. O que você quer remover carga orgânica? Então você tem que monitorar a DBO do teu efluente. Mas não é uma vez por mês. Você tem que fazer isso todo dia. O recomendável é que você faça isso ao longo, pelo menos uma vez por dia. Você tem que monitorar, fazer inspeção de como que está trabalhando o teu lodo biológico. Como é que são as suas condições de sedimentabilidade, o seu IVL, a sua velocidade de sedimentação. Isso é de fundamental importância, porque você consegue avaliar a estrutura do floco biológico. A inspeção microbiológica do lodo é importantíssima, porque você consegue observar como que os diferentes tipos de micro-organismos estão coexistindo no sistema. Não tem um só, tem vários. Tem rotíferos, tem nematóides, tem micro-organismos que têm como função estruturarem o floco biológico. Essas avaliações são fundamentais. Lembrando mais uma vez, saneamento é uma atividade essencialmente operacional. Então, as unidades precisam ser operadas. E como é que você vai operar sem monitorar? A operação pressupõe que você esteja monitorando características do esgoto bruto, afluente, conteúdo do tanque de geração, do teu efluente e as outras partes do processo. Eu estou falando só do tanque de geração, mas tem decantador secundário, tem decantador primário, se for lodos ativados convencional, você tem digestor de lodo, se você tiver digestor, você tem adensador de lodo, flotador, seja lá o que for, fase líquida, fase sólida, todas as unidades precisam ser operadas, e operadas pressupõem monitoramento. Ou seja, saneamento é essencialmente uma atividade operacional. E isso não é uma análise uma vez por mês. Tem que ser feito em intervalos regulares de tempo, de modo que você crie um histórico e, mediante esse histórico, você saiba o comportamento da sua ET ao longo do tempo. Bom, o que é que nós vamos fazer em continuidade? Nós vamos fazer um exemplo de cálculo. Eu produzi um vídeo onde nós mostramos como que nós podemos dimensionar um tanque de geração para remoção de carga orgânica. E lá nós fizemos um exemplo e mostramos o dimensionamento do tanque de geração somente para remoção de carga orgânica. Agora eu vou fazer esse mesmo exemplo fixando como objetivo, além de remoção de carga orgânica, nós queremos agora a ocorrência do processo de nitrificação. Lá nós trabalhamos com o valor de idade do lodo. E agora nós vamos ter que trabalhar com outro valor da idade do lodo. E qual que é a consequência disso no dimensionamento do nosso tanque de geração? É isso que nós vamos fazer. Bom, lembrando, aqueles que desejam trabalharem com projeto de ETS, recomendo fortemente o livro do Kazin. O livro do Kazin, Wastewater Treatment and Reuse, Theory and Design Examples, é um livro de 2017, são 2 livros, são excelentes, e são livros de projeto. Eles complementam o Metcalfe-Ened. A grande maioria de todos nós conhecemos o Metcalfe-Ened como um livro de projeto de ETS, mas ele é um livro muito melhor de fundamentos, ele é um livro muito bom de fundamentos. O livro do Kazin é um livro melhor de projeto, e na verdade ele complementa o livro do Metcalfe. O Metcalfe tem uma abordagem mais teórica, muito boa, e o livro do Kazin tem uma abordagem de projeto melhor do que o Metcalfe. Então, tendo os 2 livros, é o melhor dos mundos. Então, aqueles que querem se desenvolver em projetos de ETS, recomendo fortemente a aquisição desses 2 livros do Kazin. Infelizmente, eles não estão disponíveis no território nacional. Tem que comprar fora. Custa caro, mas vale a pena. Então, recomendo. Bom, então, gostaria de agradecer a todos vocês por assistir esse vídeo até o final. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário acerca desse vídeo, coloca nos comentários do vídeo. Na medida do possível, eu vou respondendo. E aí, como tarefa minha, eu vou produzir um próximo vídeo fazendo um dimensionamento de um tanque de aeração, agora com duplo objetivo, de remoção de carga orgânica e nitrificação,
e nós vamos usar esse conceito da idade do lodo que é tão relevante para a gente. Então, muito obrigado a todos, obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final e até os nossos próximos vídeos. Um grande abraço a todos.